Quando o trabalho adoece, hoje aqui no Lapida Pod nós vamos falar sobre liderança, sobre posto de trabalho, sobre expectativa dentro das empresas, mas tudo isso em torno da saúde emocional, principalmente de colaboradores, de profissionais, em todas as áreas. Esse é um tema relevante e importante para o cenário em que nós vivemos e é claro que ele está aqui no nosso Lapida Pod. Sabemos perfeitamente que a nossa saúde emocional, mental, impacta diretamente na nossa rotina de trabalho, no nosso desempenho, na nossa saúde física também, porque nós estamos inseridos num contexto profissional todos os dias com uma rotina e todos os dias a gente também se depara com aquilo que está dentro de nós. Não apenas exercer uma função, uma profissão, um trabalho, mas o que está dentro de nós que reflete nesse resultado final. É sobre isso que nós vamos falar, mas antes de eu apresentar para você a nossa entrevistada, eu te peço para se inscrever no nosso canal, Lapida Pod. Sabemos que mais de 80% das pessoas que acompanham podcasts, nem sempre elas se inscrevem no canal. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse pedido para que você aproveite e se inscreva, curta, comente, compartilhe, repasse essas informações para pessoas que você julgue que vão acolher, que vão receber, o que seja, né? Essa informação é importante para elas e dessa maneira nós vamos aumentando aqui a nossa comunidade, as nossas discussões e o Lapida, o nome, resume bem qual é a ideia, a linha editorial. É trazer conteúdos que vão de alguma maneira agregar aí na sua tomada de decisão, nas suas respostas para o mundo. E para falar sobre a saúde emocional, a saúde do trabalhador, eu recebo a psicóloga clínica e do trabalho, Lohana Menezes. Fiquei bem feliz quando você aceitou o convite de participar com a gente aqui, de falar sobre tema trabalhador, saúde emocional, emoção, conflitos e tudo mais, esse universo, né, que a partir do indivíduo, do ser, reflete no dia a dia, nas profissões, nos ambientes de trabalho, e é tão importante a gente falar sobre isso, porque é base para muita coisa, né, Lohana? Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que fiquei muito feliz com o convite, é um prazer estar aqui. E falando dessa temática que eu particularmente sou apaixonada, né, eu escolhi inclusive atuar nessa área justamente por isso, porque quando eu resolvi que eu seria psicóloga, eu fiquei observando que o lugar que a gente mais passa tempo é o trabalho, né, ele é nossa identidade, a gente acaba conhecendo as pessoas, né, sempre brinco que a gente salva o número lá no WhatsApp, já como sobrenome da pessoa, geralmente é a empresa ou a profissão. Institucional, né? Isso. Então, o trabalho, ele faz grande parte aí da nossa personalidade. Se ele está bem resolvido, né? Se ele tem uma parte importante da nossa vida, nós temos saúde. Se ele não está bem resolvido, se nós temos dificuldades aí, nós temos possivelmente aí um adoecimento, exato, né? Então, por isso a importância de cuidarmos tanto e falarmos dessa temática. E foi justamente por conta disso que eu te fiz o convite. E já começo aqui questionando você sobre... É muito natural, quando a gente fala sobre a saúde emocional do colaborador, pensar única e exclusivamente no colaborador. Sim. Mas precisamos olhar para a estrutura onde esse colaborador está inserido, na empresa, nos costumes dessa empresa, nos recursos que essa empresa tem para olhar com mais atenção para o colaborador. Se você tivesse hoje que nos exemplificar ou nos nortear de como é que está esse ambiente profissional, como você definiria? Nos dias atuais mesmo. Perfeito. Faz 15 anos que eu atuo nessa área, né? Existe uma mudança significativa nos últimos anos. Nós passamos por um processo de transformação muito grande das empresas e principalmente da gestão, na maneira como a gente faz a gestão dos colaboradores. Então, lá atrás, nós viemos do modelo ainda taylorista, fordista, das indústrias, né, que pregavam muito a linha de produção, exigir o máximo possível das pessoas e principalmente o que tange os aspectos físicos mesmo, as mãos, os braços, né, que as pessoas produzissem muito. Nos últimos tempos, a gente vem percebendo que as pessoas, elas
vieram para a empresa não só com os braços e pernas, aquela máxima que a gente tinha, né, da porta de dentro, eu deixo os meus problemas lá fora, eu deixo tudo que eu sou lá. Isso não existe, né? Nós somos uma pessoa integral e onde a gente vai, a gente é aquilo que a gente tem, né? Não tem como separar, não dá para eu ir para o meu trabalho e deixar a Lohana, né, que tem os seus desafios, as suas fragilidades lá na minha casa. Então, o que a gente faz é ser profissional. Eu posso estar passando por problemas e mesmo assim, né, fazer a minha função e tentar o máximo possível não deixar que isso impacte no dia a dia. Mas que, obviamente, aquele dia o meu rendimento não vai ser tão alto, eu não vou estar na minha melhor performance, isso é fato. E aí, houve um entendimento por parte da gestão sobre isso e também uma mudança, então, na maneira como a gente acolhe esse colaborador dentro das empresas. Ao passo que antes nós tínhamos líderes que eram um pouco mais taxativos, centralizadores, as tomadas de decisão elas eram muito centralizadas apenas em uma ou duas figuras e depois apenas comunicadas. Hoje não, nós temos uma política um pouco mais democrática, onde a gente faz uma gestão mais à vista, participa mais as pessoas e isso é importante, né? Porque como é que eu, de uma sala fechada lá no ar-condicionado, vou tomar uma decisão importante sobre o negócio quando eu não estou lá no dia a dia vivendo a realidade que o colaborador está? Então, ouvi-lo e participá-lo é importante e a gestão entendeu isso. Então, nós temos hoje diálogos mais intensos dentro das empresas, uma abertura maior para a conversa. Nós entendemos que essas pessoas também têm seus desafios e que a gente não contrata pessoas perfeitas. Então, a gente tem, sim, um conjunto de competências, de habilidades que o cargo requer. No entanto, a gente vai fazer o desenvolvimento daquilo que falta, vai dar oportunidades, vai fazer com que as pessoas consigam se desenvolver também. O que mudou também é uma mudança significativa na mente dos gestores, né? Então, nós vemos hoje o quanto os gestores eles têm dificuldades, muitas vezes, até de posicionamento frente a nesse novo cenário. Saímos de uma comunicação, de um posicionamento vertical, onde eu sou hierarquicamente superior a você, para um desentendimento ou um se desconstruir, é isso? Isso mesmo. Então, o que eu percebo? Hoje, os nossos gestores, eles estão com dificuldade de tomar decisões porque os fatores, eles são mais flexíveis, né? Então, por exemplo, antes, nós fazíamos planejamento estratégico para uma empresa para vários anos, né? Então, 5, 6 anos para frente. Hoje, esse cenário é impossível, porque cada ano muda muito rápido, né? Então, nós não temos como planejar uma empresa por muito tempo. Dia após dia, a gente vai vivendo as dificuldades e vai tendo que tomar decisões com base no que vai chegando para nós. Então, esses líderes, com essa falta de informação, ficaram com dificuldade de assumir riscos. E aí, eles começam a se munir dessas pessoas que estão em volta, ouve um aqui, ouve outro lá, e ao invés de ter mais certeza, vai ficando com mais dúvidas. E aí nós temos a dificuldade de direcionamento. Uma coisa que eu acho muito interessante, no passado a gente admirava muito os empresários, né, os líderes. E hoje a gente percebe, inclusive, a nova geração ela não quer ser líder. Ela já diz isso escancaradamente, assim. E não lida bem com liderança. Não lida bem, né? Ela não quer ser mandada, digamos assim. Nem mandar. E nem quer mandar. E por quê? Porque ela percebe como é a vida de um líder hoje em dia. Sofrida, né? Tem que colocar muitas horas em cima disso, tem que tomar decisões muito intensas. E uma das coisas que também não faz a gente admirar é o fato de que a gente admira a gente forte. A gente admira a gente com coragem. E os nossos líderes estão se acovardando diante dessas tomadas de decisão, dessa necessidade de ser, muitas vezes, aquela pessoa que diz, olha, é por aqui, né? Porque dentro de uma empresa, sim, nós temos que ter diálogo, nós temos que participar as pessoas, ouvir elas, mas precisa ter um comandante também, né? Se um navio for comandado por várias pessoas, a gente afunda, porque um vai para um lado, outro vai para o outro, um vai fazer de um jeito, outro do outro. Então, tem que ter alguém, né? Tem que ter alguém que direciona e diz, é por aqui, e nós temos certeza dessa decisão. Mas essa desconstrução do líder, ele vem de onde exatamente? É uma confusão ou é a falta de preparo ou é não saber realmente gerir uma equipe ou ter esse direcionamento que você falou, programático aí de olhar para 5, 10 anos dentro de uma empresa? O que ruiu essa imagem?
Eu percebo que existe uma série de fatores. O primeiro deles é justamente o cenário, né? Então, lá atrás, antes da revolução tecnológica, da revolução industrial, realmente as coisas mudavam, mas elas mudavam num tempo um pouco mais tranquilo. Então, dava tempo da gente se organizar para as mudanças que vinham. Hoje não, a gente pisca e as coisas mudaram. O cenário é novo, então as pessoas ficam sem chão, sem norte. Mais difícil de acompanhar. Isso. E aí, num cenário em que a gente não tem muitos fatores, tomar decisões é se arriscar. E as pessoas não querem se arriscar, elas querem ter certeza do que elas estão fazendo, e essa certeza ela não existe mais. Então, o líder que não entende isso e que não assume a bronca de bater no peito e falar, nós vamos fazer, é isso, né? Com a minha experiência, com a sensação que eu tenho no momento e com os fatores que eu tenho de dados, nós vamos por aqui. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Se não der, nós aprendemos com os erros e começamos de novo. Agora, a gente fica em cima do muro, né? Fica com aquela sensação, não sei, então eu vou deixando. Decisões simples do dia a dia, eu vejo os líderes postergando por semanas, né? Semanas para sentar, conversar, e é muita conversa, muito comitê, muita reunião, muito preparo, planejamento e pouca ação. E o que a gente ouve é pouco resultado. Isso, exatamente. Esperado, pelo menos, isso, né? E aí, um outro ponto que mudou grande também é o fato de que as pessoas também não entendem mais o trabalho como elas entendiam antes, o sentido do trabalho. Era nesse ponto que eu queria chegar contigo, porque se de um lado a gente está tendo essa mudança drástica de personalidade, de perfil, do outro a gente percebe também um deixa para lá. Eu não me encontrei aqui, eu não sei o que estou fazendo dentro dessa empresa com a minha função, e a gente percebe isso também num discurso que está se tornando cada vez mais comum de estudantes que deixam a faculdade e que vão para o mercado de trabalho sem realmente saber o que vão fazer. Por interesse mesmo, de maneira intencional. Protocolar fizeram, né, concluíram seu curso, vão para o mercado de trabalho, se colocam à disposição, mas não sabem o que estão fazendo. Sim, acontece muito. E aí, o que a gente percebe nisso, né? Primeiro, quando a gente tem escassez, a gente tem necessidade, a gente precisa fazer, né? Eu costumo brincar, né, que quando eu fiz a minha faculdade lá de psicologia, era um sonho. Eu nunca tinha visto uma psicóloga na minha frente, eu não sabia o que fazia. Mas eu achei bonito, sonoramente, né, era legal, eu gostei e eu quero fazer. Mas era uma coisa inacessível para mim, né? Não tinha faculdade pública, eu não tinha condições de pagar. E aí, na época, surgiu uma oportunidade lá de ProUni e tudo mais, mas eu tinha que me dedicar a fazer, né? Ir atrás. Você acha, Valdinei, que uma pessoa que passou por um processo como esse, né? De 5 anos ali, sofrendo intensamente, trabalhando para pagar, né? Material, né? Vai se formar e não vai olhar para isso como uma grande oportunidade? Com certeza vai, né? Então, eu costumo dizer que quando a gente tem muita escolha, basta ver quando a gente vai no restaurante. Se tem muita opção no cardápio, você fica com a sensação de que o que eu vou pedir aqui? E sempre o que você pede... E sempre se arrepende. Poxa, poderia ter pego aquilo outro. Chega o prato do teu colega, do teu parceiro, ali você olha e fala, isso aqui parece estar mais saboroso. Então, muitas opções fazem pessoas infelizes. Ao passo que a necessidade também faz com que a gente seja mais grato, né? Então, se para mim a minha profissão era uma coisa muito inacessível e eu a conquistei, o que sobrou quando eu me formei? A gratidão e vamos fazer acontecer. Se para mim tivesse uma possibilidade muito ampla de fazer o que eu quisesse na hora que eu quisesse, talvez eu ficasse me questionando se eu tinha pego o caminho correto. Né? Então, isso é um pouco do que a gente mudou aí no sentido do trabalho, a acessibilidade a muitas profissões, a formação, e eu não estou dizendo que está ruim, que está errado, mas o jeito que a gente sente precisa ser reorganizado também. E essa é a dificuldade que muitas empresas estão tendo, com essa liberdade, esse campo vasto de possibilidades, as empresas estão tendo que se adaptar. E eu entendo que talvez para as empresas seja um pouco mais difícil, porque muitas delas que começaram talvez com uma empresa familiar, imprimindo ali a sua personalidade, os seus costumes, né? Mudar isso talvez leve um pouco mais de tempo. Leva. É difícil mudança de cultura organizacional, principalmente em empresas familiares, porque aí nós estamos falando do nosso jeito de ser.
quando a gente começa uma empresa familiar, principalmente, nós levamos para ela os nossos valores pessoais, a maneira como eu entendi que é correto ser na vida. E aí, se as coisas vão se alterando com o tempo e eu vou precisando fazer essas mudanças, é como se eu estivesse negociando meus valores pessoais. Então, é muito difícil, realmente. O que eu vejo é um sofrimento muito grande, principalmente em empresas que estão em processo de transição familiar, do pai para o filho, para o neto, né? Então, a gente vê que existem grandes confrontos aí, conflitos entre família, inclusive, porque um vem com uma abordagem um pouco mais flexível, mais liberal, o outro vem com uma abordagem mais conservadora, e nenhum está errado, né? Cada um viveu dentro do seu momento de vida e funcionou naquele momento. Mas essa transição, ela é complexa. E aí, quando entra o fator outro, né, que são os colaboradores, tudo isso se confunde muito e é muito difícil de gerir. E aí, até continuando nessa linha do sentido, né, o que eu percebo também, nós estamos tendo uma mudança de perspectiva em relação ao trabalho. Então, esse colaborador que antes enxergava o trabalho como algo bonito, valoroso, ele passa a enxergar o trabalho como vilão. E isso tem um porquê também, né? Contextualizando aí o que aconteceu, né? Então, eu me recordo do meu pai saindo de casa quando eu era criança com um pãozinho e uma Coca-Cola lá e andando o dia todo tentando encontrar um emprego, né? E a gente ficava naquela expectativa porque nós sabíamos que ele precisava trabalhar, né? E aí, quando ele conseguia esse emprego, ele chegava e comemorava conosco. Né? O pai conseguiu, vai dar para comprar um material escolar para você começar a estudar, né? E nós sabíamos que a nossa vida era de escassez. E aí, o que se ensina para o filho através disso? Olha, filha, você tem que ter o seu diferencial. Né? Várias pessoas vão se formar, vários profissionais vão estar no mercado, mas o que você vai ter de diferente? Era o que eu ouvia do meu pai, né? Porque ele sabia. Você vai entregar a mais, né? Além daquela rotina. Isso. Com base na escassez que ele teve, né? Isso. Então, ele falava assim, eu cheguei lá, tinha uma fila de gente para fazer o teste junto comigo. Vamos ver se vai dar certo. E aí ele foi me ensinando que o mercado de trabalho, ele era competitivo e que para que eu pudesse me sobressair, eu precisava ter alguma coisa a mais e valorizar muito esse trabalho. Com o passar do tempo, nós tivemos uma mudança intensa aí, né, no nosso país, principalmente na nossa região, porque não são todas as regiões do Brasil que nós temos essa realidade, mas no Sul ela é muito, né, prevalece muito, que é o excesso de ofertas de vagas e pouca mão de obra. Né? Então, hoje nós temos, inclusive, aí só conseguimos fechar todas as vagas porque nós temos a mão de obra, inclusive, que vem de fora, né? Mas, na nossa região, nós não temos profissionais em quantidade suficiente para suprir as vagas que nós ofertamos. Quando a oferta aumenta, diminui a percepção de valor. Então, nós não vemos mais o trabalho como algo inatingível. Eu vejo o trabalho como mais um. Eu posso trabalhar aqui, eu posso trabalhar do outro lado da rua, né? E ali eu posso ter um pouquinho a mais, ali eu tenho algum benefício maior e eu vou para lá. Aliás, isso está acontecendo muito. Sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com algum empresário, independentemente do tamanho da empresa, da importância, né, dessa empresa, o que se percebe é isso. O funcionário atua durante um período, mas sem aquela visão de que, por exemplo, o seu pai nutria e trazia com ele, de que era um orgulho enorme você se aposentar na empresa. Você passar uma vida inteira atuando dentro daquele cenário, daquele setor, e aí chegar ao fim da sua jornada profissional, você se aposentar. Hoje não existe isso, pelo menos eu desconheço, e o pulo é muito mais rápido de uma empresa para outra. E às vezes a entrega ou a oferta entre um cenário e outro, né, uma realidade e outra, ela é muito baixa em termos de toma lá da cá. O que eu vou ganhar mais? Às vezes você troca um emprego por outro sem grandes mudanças, né? Isso mesmo. E aí vem uma situação mais complexa ainda, que é como nós estamos vendo a vida no geral. Então, quando a gente tem esse cenário que eu falava de escassez, o que é felicidade? Encontrar um emprego. Eu não me questionava assim, eu tô feliz ou não estou? Essa profissão me faz feliz ou não me faz? Eu simplesmente ficava feliz por tê-la e fazia por querer, né, por merecer continuar ali.
A partir do momento que a gente começa a ver a vida, né, com possibilidades maiores, eu posso viajar, eu posso fazer outros movimentos, eu posso criar um vídeo, viralizar e monetizar muito. Então, as pessoas começaram a entender que não necessariamente eu preciso me dedicar muito ou entregar muito para ganhar dinheiro, né? E a gente sabe que, no final das contas, não é bem assim. Até para viralizar, eu sempre brinco, né? Para viralizar, para você se manter lá nas redes sociais, tem um preço alto também. Claro. Os influencers estão expostos, tem que estar o tempo todo pensando, criando, achando um caminho lá para viralizar. E não quer dizer que todos nós vamos ter essa, né? São habilidades, são aptidões da vida moderna também. Mas a sensação que dá é que as coisas podem vir sem esforços, né? Eu posso ganhar, eu posso ser alguém muito importante, eu posso crescer na vida sem me dedicar. E essa sensação, ela ficou tão intensa, né? Que a gente, inclusive, vê os jovens falando isso. Eu vou fazer só o que me mandarem, né? Eu só vou fazer o mínimo aqui, eu não quero fazer o a mais, eu não quero continuar crescendo, eu não quero ser líder, que era o que antes a gente tinha, essa ambição de crescimento, de ir para frente. E aí, uma coisa que me chama muita atenção é que, se a gente for parar para pensar, então as pessoas deveriam estar mais felizes, certo? Certo. E não Pela liberdade. Isso. Mas não é o que a gente está vendo, né? Cada vez mais os índices de adoecimento mental, de afastamento, né? De suicídios têm aumentado. Os transtornos, né, estão muito evidentes. E não é só porque agora a gente tem mais conhecimento sobre isso, procura mais ajuda. É porque, de fato, eles estão crescendo mesmo. É a falta do sentido que você estava falando agora há pouco? Isso. Porque se a gente for parar para pensar, o que nos move? O que nos move é o caos. Né? Então, alguém em algum momento estava lá sentado numa caverna, né? Caçando, comendo, dormindo no chão duro e pensou, eu quero mais do que isso. E aí começou a se movimentar, né? Alguém pensou, mas é ruim a gente não poder ver o outro num dia escuro, né? Quando escurece ou num dia que tem chuva, né? E aí criou-se a luz. A gente quer mais, a gente quer ir além. Isso é muito natural do ser humano. Ir além, se esforçar, se superar, é uma coisa que vem naturalmente, né? Quando a gente luta contra isso, a gente está indo contra a nossa própria natureza e isso nos deixa infelizes. Então, se a gente estivesse correto nessa estratégia que a gente está utilizando, todo mundo estava ganhando. Mas não é bem assim, né? Então, nós vemos o adoecimento crescendo aí por conta desse morno que nós estamos vivendo. Eu quero fazer o básico, eu quero só sobreviver e fazer o que precisa. E o que impede da gente lidar bem com isso, Lohana? Lidar bem com essas mudanças todas, talvez com essa falta de sentido, porque de alguma maneira isso também nos ensina algo, né? Como você foi pontuando, a gente nunca teve um cenário tão drástico de pessoas escolhendo deixar de viver. E pessoas que você olha, especialmente em redes sociais, que é uma vitrine criada, onde essa pessoa aparentemente tem tudo. Tem um bom trabalho, tem uma boa posição, tem boas condições, intelectualmente ok, socialmente ok também, e está inserida num contexto onde não se encontra esse sentido. É não saber lidar com o caos, isso? Ou qual é o evento que nos faz chegar num ponto tão drástico como esse? Perfeito. Nós precisamos resgatar a nossa essência. Nós estamos muito distraídos hoje em dia, né? Então, tudo nos distrai. Discursos, narrativas, conteúdos, o tempo todo bombardeados, o tempo todo, né, entramos no elevador, a gente está com o celular, entra no carro, você liga o som, chega em casa, liga a TV. Nós não temos tempo para fazer esse movimento de introspecção mesmo e entendimento. O que é para mim? Acho que a gente fala muito hoje, o nosso discurso ele é muito bonito. A gente nunca teve um discurso tão preciso sobre terapia. Tanta informação, né? Isso. A gente fala muito sobre autoconhecimento, sobre terapia, sobre empatia, sobre significado, sobre sentido. Nossa, Lohana, mas você como psicóloga não fica feliz com isso? Eu fico quando isso for verdadeiro. Mas quando tá no discurso, isso não comove, isso só fica mais como uma casca, né? Todo mundo diz terapeutizado, mas no final das contas tá em sofrimento, fragilizado, né? Você me fez lembrar de uma coisa agora que, assim, que é muito comum, né? Quando
E você falou bem, o pessoal aí tentando viralizar, tentando fazer trabalho via internet e tudo mais, onde a grande maioria pegam referências e põe atrás, assim, aquele cenário bonito, cheio de livros, dando a entender, vendendo uma imagem de você ser aplicado intelectualmente, de você buscar todas essas ferramentas de autoconhecimento, de encontrar o tal sentido, mas que, na verdade, é como se você estivesse engordando de conteúdo, mas sem absorção. Isso. Absolutamente zero absorção. Então, nós estamos vivendo uma matrix de autoconhecimento que, na verdade, não existe. Não existe. É só fantasioso. É fantasioso e é perigoso. Porque quando a gente não tinha isso, pelo menos a gente sabia, então, que nós não estávamos lá, né? Tá faltando isso. Quando a gente coloca essa carcaça, né, essa armadura, a gente impede de fazer isso de verdade. Porque se eu acho que já sou, como é que eu vou ser? Exato. Né? Como é que eu vou tem trabalhar margem, pra né? lá? Não tem espaço. Exatamente. Então, assim, se eu já me entendo como alguém, eu tenho um ótimo autoconhecimento, eu conheço as minhas fragilidades, eu conheço... Como é que eu vou trabalhar nela se eu já acho que sei? Né? Então, é muito perigoso isso, e trazendo para esse contexto do trabalho, traz essa sensação de sempre responsabilizar o outro. Uma coisa que eu tenho percebido, Valdinei, é que as pessoas estão com muita dificuldade, eu brinco, inclusive nos treinamentos, nas palestras que eu dou, eu falo, gente, assumam seus BOs. Parem, né? A gente precisa ser adulto, a gente precisa assumir o que a gente faz, né? Olhar e falar, olha, eu erro nisso mesmo, eu fracasso nisso, eu tenho dificuldade com isso. As pessoas estão com muita dificuldade de dizer coisas bobas, como, por exemplo, eu não sei. Eu não sou obrigada a saber de tudo, mesmo que seja na minha área, porque não tem como conhecer tudo. Isso vem de onde? De uma cobrança social, do meio específico que você vive, ou é uma autocobrança confundida justamente com essa quantidade toda de pseudo-conhecimento? Isso, e até nisso o nosso discurso ele é falho, né? Porque a gente fala muito de empatia, de acolhimento, de acolher a fragilidade do outro, mas a gente cancela todo mundo também no primeiro erro, né? A gente pega uma narrativa, às vezes, pequena, né? Um recorte pequeno do que a pessoa falou e torna aquilo algo muito maior e diferente. Então, na verdade, a gente não tá vivendo essa empatia, a gente não tá vivendo esse acolhimento. A gente tá brincando de fazer isso, falando bonito. E aí fica o receio. Você provavelmente, como alguém da comunicação, nos pega de vez em quando com receio. Claro. Meu Deus, e se tiram isso de contexto? Né? Porque a gente vive realmente uma vitrine. Mesmo quem não é um profissional da área, eu, nos meus treinamentos e palestras, eu tomo muito cuidado hoje. Porque às vezes você vai dar um exemplo que é uma brincadeira ou que é um contexto, e se tiram isso fora de contexto? Você já é cancelada porque o tribunal tá lá, atento. Opa, deixa eu aproveitar essa... Deixa aqui. Isso. E o que seria empatia de verdade, né? O que seria esse acolhimento verdadeiro? Seria eu entender, nossa, a Lohana falou isso, opa, então ela talvez esteja mais informada sobre essa causa, sobre essa pauta. Eu vou falar para ela, né? Ver se ela quer uma ajuda com isso. E isso seria ser empático. A real contribuição. Exato. Agora, quando eu faço esse movimento de já cancelar, de já julgar a pessoa, eu falo que o julgamento ele é muito perigoso, né? Porque o que é julgado já está sentenciado. A gente não dá margem para a pessoa ser outra coisa. Eu já tornei ela aquele monstro, aquela pessoa. Então, a gente precisa fazer esse resgate de sentido mesmo. Né? Então, que sentido do trabalho, primeiramente? Sentido até, muitas vezes, do fracasso, né? Das preocupações, das coisas ruins. Né? Um dia difícil. Ele é um dia difícil? Ele é, mas ele é necessário. Quando foi que a gente parou de entender que é natural que a gente tenha dias um pouco mais sofridos, dificuldades? Eu sempre gosto de remeter às crianças, né? Porque as crianças, elas nos ensinam muito. Quando a gente olha uma criança aprendendo, que o primeiro ano ele é incrível, né? Isso. O que um ser humano é capaz de aprender em um ano, no primeiro ano de vida, é incrível. E a gente olha ela fazendo aquilo rindo, mas assim, ela tá caindo. Ela tá se machucando muitas vezes, ela tá errando as palavras. Até acertar, precisa passar pela experiência de muitos erros. E depois a gente, como adulto, começa a se colocar nessa posição que não, eu não erro mais, eu não sou frágil, eu não sou vulnerável. E até quando a gente tenta ser, a gente tá fazendo isso de maneira camuflada, não é verdadeira, não é genuína. É premeditado, né? Isso. Para uma resposta para o outro, para que outras pessoas vejam e até às vezes para você se enganar. Exatamente. Então, o resgate, ele é essencial.
do sentido, né? O que é importante para mim. E aí eu falo sempre da importância da gente ter o nosso GPS muito ligado, porque quando a gente tem muitas referências, muito conhecimento vindo de todos os lados, é importante que a gente se centre em algum momento dentro dos nossos valores e possa fazer um ajuste e um filtro do que faz sentido para mim. Senão a gente sai captando aí, né, pequenos recortes, pequenas narrativas, e a gente vai se tornando o que eu brinco que é o Frankenstein emocional, né? É isso mesmo. A gente não é nada, não tem uma personalidade formada. Eu sou um conjunto de ideias e opiniões alheias, mas eu nunca me volto para entender o que isso diz sobre mim de verdade. Então, voltar para isso, e aí quando a gente encontra o trabalho, né? Quando eu olho para o meu trabalho, é todo dia bom? Claro que não. Tem dia que é muito difícil, tem situações que eu olho e falo, não sei o que fazer com isso, preciso, né, pensar, preciso me superar nisso, mas eu preciso resgatar também. E aí eu volto lá, né, no porquê, qual foi o dia que eu escolhi ser psicóloga, em que momento eu me senti assim, por que isso é importante para mim. E claro, pode chegar o dia que eu olhe para essa profissão que hoje ainda para mim é maravilhosa e falo, nossa, agora eu não tô encontrando esse sentido mesmo. E aí eu até brinco que eu não tenho compromisso com erro, né? Se chegar esse momento, tudo bem também fazer uma transição de carreira, buscar outra situação. Mas o que eu não posso é fazer isso com base numa análise rasa. No primeiro desafio, na primeira preocupação, no primeiro obstáculo, eu desisto, eu saio correndo, largo tudo. Perfeito. Lohana, toma uma aguinha. A gente fala sempre aqui sobre criar comunidade, expandir as nossas discussões, e eu vou pedir novamente para quem está acompanhando o nosso programa aqui, eu espero que você esteja realmente gostando, absorvendo o conhecimento que a Lohana está compartilhando com a gente aqui nesse cenário de trabalho, de dia a dia profissional, de responsabilidade, mas principalmente no que nos toca sobre emoções, sobre sentimentos, sobre percepções de vida. Então, aproveite para compartilhar também esse conteúdo com as pessoas que talvez se interessem por esse tema que nós estamos abordando aqui. Curta, comente, compartilhe. Nós também estamos no Spotify. Uma beleza aí para você fazer suas viagens, está no trânsito, quer um conteúdo de qualidade no Spotify. Da mesma maneira, estamos lá como Lapida Pod, esse espaço de troca de ideias, de expansão de consciência principalmente, de encontrar sentido naquilo que nós estamos fazendo diariamente, às vezes de forma automática, mas se você centrar, né, Lohana, se você parar para olhar para dentro, com certeza nós vamos tirar proveito de alguma maneira daquilo que nós estamos vivendo. Então, o propósito do nosso trabalho é esse, eu espero que faça sentido aí para você. Então, nos ajude a enriquecer, a crescer essa comunidade. Não viralizamos, não estamos ganhando dinheiro com esse trabalho, não estamos lá com milhares de curtidas ou de inscritos ou de visualizações. Mas o desafio de todo trabalhador é esse, né, Lohana? É começar de alguma maneira e se fortalecendo, construindo, se percebendo. Isso é muito real nos dias de hoje. Mas aí vem o imediatismo, que também penso seja um dos grandes sabotadores de qualquer bom profissional, de qualquer saúde emocional, né, de quem possa estar nos acompanhando aí. Como lidar com isso no dia a dia? Porque se de um lado nós temos uma vontade de que as coisas aconteçam muito rápido, se acelerem e nos atendam a expectativa imediata, do outro nós também temos o lado de não se achar suficiente, de não se perceber grande, de não se perceber valoroso dentro daquele cenário. São duas forças, né? Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Isso. Paradoxo humano, né? A gente sempre vive nesses conflitos aí. Sim, o imediatismo, a ansiedade, né? Essa aceleração excessiva que nós estamos vivendo nos coloca nesse ponto e nós sempre vamos voltar para o centro, né? Para essa introspecção. Então, o que o mundo nos apresenta? O mundo nos apresenta possibilidades. Então, se no passado a gente precisava esperar, por exemplo, 10 anos para crescer numa empresa, hoje esse não é mais o cenário, a gente sabe. Mas será que é 10 meses? Né? Então, o 8 ou 80 que a gente sempre fala, né, que o ser humano tem dificuldade de se colocar num equilíbrio. Ou a gente vai para um extremo ou vai para o outro. Então, trazer isso para uma honesta reflexão. Né? Então, que passa sempre
pelo meu, né? Eu falo que a minha mãe sempre falava, alguém brigou comigo na escola, e o que você fez? Né? Que era lembrar os teus 50%. Né? Você tem que ter alguma parte uma responsabilidade nessa história, você tem que ter. Então, qualquer relação que você for pensar, seja conjugal, seja com o teu chefe, seja com a empresa que você trabalha, pense nisso. Eu não estou atingindo o resultado que eu esperava. Ok, tem um cenário, tem uma sociedade, tem o outro que coloca as condições dele, e eu? O que eu posso fazer? Porque eu falo sempre, né, eu sou sartreana, né, sou da linha filosófica aí da psicologia, e Sartre e Nietzsche, eles trazem muito isso, né, da nossa escolha, do quanto a gente precisa se colocar na responsabilidade. Eu falo que, num primeiro momento, pode parecer desolador, mas depois, quando a gente entende que se eu tenho responsabilidade, eu também consigo fazer mudanças, porque o comportamento do outro eu não mudo. Eu preciso dele para isso, ele precisa querer, mas o meu tá totalmente no meu controle. Então, se eu tenho responsabilidade nisso, eu também posso alterar isso. Então, diante do que a gente vive hoje, a vida moderna, né? Nós temos aí possibilidades. Eu posso acelerar o meu conhecimento. Se antes eu precisava de 1 ano para aprender uma coisa, hoje eu talvez precise de meio ano, 4 meses, né? Enfim. E aí, como que eu me volto para mim e entendo isso? O mundo está dizendo isso, eu tenho tais ferramentas. E eu, Lohana, como me posiciono nisso? O mundo diz que em 6 meses dá para fazer, mas eu, diante da minha vida, da minha rotina e das minhas prioridades, eu vou me dar 6 meses. E aí eu vou aprender em 6 meses, né? Eu tenho um mundo que coloca lá que eu posso viralizar, que eu posso fazer vídeos, que eu posso fazer isso. Mas eu, Valdinei, quero fazer um podcast que faça sentido. Eu quero me divertir nele, eu não quero fazer um conteúdo só para viralizar. Eu quero que se um dia ele tenha muitas curtidas e muitos, né? Que seja porque foi verdadeiro, porque eu me senti bem fazendo isso. Então é esse movimento que a gente precisa fazer. Eu olho para o que a vida me oferece e também traduzo isso para minha essência, para minha filosofia de vida, porque faz sentido para mim. Uma coisa que eu percebo muito que, assim, quando a gente é fiel aos nossos princípios e à nossa essência, o preço nunca é caro. O que a gente paga nunca sai muito caro. Mas quando a gente negocia os nossos valores, pode vir muito retorno financeiro, inclusive, mas a conta moral, ela vem. Na mesma proporção. Na mesma proporção. E aí a gente fica perdido, e aí a essência, né? Por que a gente vê tanta gente que muitas vezes teve sucesso, né? E não só sucesso financeiro, mas sucesso midiático mesmo, mas a pessoa tá lá em sofrimento, né? Muitas vezes adoecida, casos inclusive, né? Que a gente já viu aí de agressão, autoagressão. Então, por quê? Porque falta isso mesmo, essa conexão com o meu sentido. Inclusive, nesses últimos tempos aí de viralizar tanto o autoconhecimento, a psicologia, eu sempre brinco, falo que o triste da minha vida foi que meus pais me deram valores sólidos, porque estava tão fácil ganhar dinheiro hoje em dia com isso, sendo oportunista, no raso, isso, cobrando para explorar as feridas de outras pessoas, cobrando para fazer esse movimento. Mas não é isso que eu acredito, não é isso que faz sentido pra mim. Então eu prefiro trabalhar um pouquinho mais, eu prefiro me dedicar um pouquinho mais ali. Com aquilo que realmente faça sentido, né? Isso, e que no final do dia você coloca a cabeça no travesseiro e fala, ok, era isso. Você sabe que o primeiro entrevistado do nosso podcast, Luiz Tuman, psicólogo da logoterapia, de Viktor Frankl. Conheço ele. Incrível. E nós falamos sobre maturidade. É possível amadurecer sem endurecer? E um dos tópicos aqui que nós discutimos e que ficou muito marcado realmente foi a seguinte pergunta: qual é a resposta que você dá para a sua vida, para as suas relações, para o seu trabalho, para o que o universo apresenta para você diariamente? A minha melhor resposta como profissional aqui, articulador junto contigo, com a Lohana hoje, qual é? Daqui a pouco eu estarei ao mercado. Qual vai ser a melhor resposta que eu darei para alguém, por exemplo, que me abordar de alguma maneira, ou pedir ajuda, ou pedir uma informação, alguma coisa assim? A gente está muito longe dessa percepção de que nós temos um papel muito importante, seja ele social, moral, empresarial, profissional, e
E aí nós vamos perdendo as melhores oportunidades de nos posicionarmos, de nos entendermos e dessa pergunta, qual é a melhor resposta que você tem para dar agora? Exato. Né? Isso é muito bonito, assim, eu vejo que vem de encontro, né, com essa questão do sentido, que a gente perde muito. Eu gosto muito de estudar outras áreas também, porque eu acho que quando a gente fica muito fechadinho na nossa caixinha, a gente acaba ficando desconectado da realidade. Isso, então, paralelo ali. Eu gosto muito de estudar e eu vejo, né, o meu esposo, ele é médico paliativista. Então, ele trabalha diariamente, né, com pessoas que estão morrendo, e tem muito para nos ensinar. E o que eu falo sempre, que assim, quando a gente olha para esses cenários, né, toda oportunidade, tudo que eu vou viver pode ser um ensinamento. Pode me trazer uma grande, né, possibilidade. Agora, quando o meu foco ele tá muito, né, no só fazer acontecer. Então, eu quero viralizar. O que eu preciso? O que eu preciso falar? O que eu preciso fazer? Né? E hoje tem didáticas, claro, inclusive. Você tem as estatísticas cursos. todas que te induzem o caminho ali. Fale assim, faça tantos posts, programe isso, faça aquilo, né? Dentro das empresas, a mesma coisa, faça esse caminho. Mas a verdade, no final das contas, é a que mais comove. Né? Quando eu sou verdadeiro, quando eu sou ali, né, tranquilo, eu consigo. Então, o que é essa, né, o que eu entrego para o outro? É eu ser verdadeiro comigo, né? Eu entender quem eu sou, eu saber entregar isso, fazer esse movimento. Senão, se eu fico lá no meu trabalho, eu só vou fazer o básico agora porque eu não ganho o suficiente para isso. Eu não estou sendo verdadeiro comigo, né? Quem eu sou? Eu sou a pessoa que entrega ou sou a pessoa que não entrega? Sim. Né? Eu preciso ser honesto comigo primeiramente, para depois eu ser honesto com o outro também. Então, se eu tô alicerçada nisso, né? Eu atendo bem as pessoas porque isso faz parte da minha personalidade. Então, independente se me pagaram para isso ou não me pagaram para isso, eu vou atender bem as pessoas. Agora, quando é um personagem montado, né? Eu atendo assim porque o treinamento de atendimento me disse que eu tenho que falar tal coisa. Eu tenho que seguir só o protocolo, né? Sem estar presente. Isso. E aí eu deixo de entregar o meu melhor, eu deixo de fazer, né, o que é possível, né? E aí eu vou perdendo o sentido realmente, porque é só uma lista de tarefas que eu vou ticando e não uma vida que eu vou vivendo de verdade, né? Exatamente. Ou coisas que eu vou experienciando. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não vou me lembrar do autor, né? Peço desculpas, inclusive, pela falha, mas ele fala assim que as oportunidades de fazerem grandes coisas, elas raramente aparecem, mas as pequenas se revelam a todo momento. Eu acho que isso é muito apropriado porque a gente está falando, Perfeito. né? Porque assim, todos os dias, eu posso escolher cumprimentar uma pessoa adequadamente, né? Eu posso escolher dar um abraço em quem está precisando, estender a mão, ser generoso, e tudo isso, falando em felicidade, inclusive, que é uma das coisas que eu vejo que a gente está perdendo aí no caminho, o que é a felicidade, né? Todos os estudos que foram feitos em cima disso mostram que as pessoas mais felizes são aquelas que servem. São aquelas que se colocam à disposição do outro, que doam seu tempo, que doam seu carinho, que doam alguma coisa para o outro. E esse viés que nós estamos, ele é muito egoísta. Eu só faço se você me paga, eu só vou se o meu chefe me dá mais. Então é totalmente a contramão do que a gente precisa, Exatamente. Né? E aí você não se encontra e aí de nada serviu tudo isso. E é tão sério isso que nós estamos falando aqui que tem até uma normativa. Isso. Tem até... um protocolo que diz o seguinte, olha, se você não vou usar essas palavras, né, mas se você não encontra sentido, meu amigo, naquilo que você está fazendo, qual que é o resultado final disso? É você adoecer. Adoecendo no mercado de trabalho, na tua atuação, você só vai ser mais um. Não apenas para o resultado da empresa, mas para o teu resultado mesmo, o teu sentir, né? E aí a gente costuma dizer que essa normativa é a EPI emocional. Isso. Fala pra gente sobre essa normativa. É a NR1, é isso? Isso, NR01, isso mesmo. NR01. Isso. Essa é uma normativa que ela já existe, né? Foi a primeira normativa criada, inclusive, e ela dispõe sobre a saúde do trabalhador. Mas ela fala sobre a saúde integral. Tinha lá já, de uma maneira um pouco mais, né, escondidinha, a questão emocional, mas ela não falava abertamente, diretamente. E o que foi feito agora? Uma revisão dela em que ficou escancarado isso. Então, nós
precisamos também olhar para as questões emocionais. Existe aí, né, uma necessidade, muitas vezes, das empresas acabarem herdando questões sociais, né? Então, tem disso, né? A gente sabe, não é só uma forma do governo fiscalizar as empresas, mas é também de responsabilizar as empresas, né? No sentido de fazer com que as empresas olhem, então, a Lohana, ela é psicóloga e ela está em tal posição. Assim como tem os riscos ergonômicos, né? Então, quais são os meus riscos ergonômicos? Ficar sentada há muito tempo, a minha postura, uma iluminação que precisa estar adequada, né? O uso do computador ali. Então, esses são os riscos. Quais são os EPIs que vão minimizar isso? Uma cadeira confortável, né? Um local onde eu possa ajustar, né, bem ali para não ficar o tempo todo exigindo dos meus braços. Aí, quando nós vamos para emocional, o que emocionalmente é exigido da Lohana na função dela? Então a sobrecarga de trabalho é um motivo que pode adoecer ela, pelo estresse, né, pela questão da sobrecarga mesmo. Um motorista, por exemplo, que faz a movimentação de cargas perigosas, ele tem lá a questão, né, da carga, que é perigosa. Sim. E coloca a vida dele em risco, mas tem o estresse de saber que ele está carregando essa carga e que isso coloca a vida dele em risco, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fazia esse cuidado físico, agora as empresas precisam pensar também nos cuidados emocionais. Genial. O que a gente faz para, então, minimizar esse estresse, né? Fazer com que essa pessoa trabalhe e consciente ou minimize os danos aí de possíveis adoecimentos psicológicos. Sim, e isso tem trazido algum resultado já? A gente já consegue ver para uma mudança de comportamento, um reflexo positivo, Lohana? É muito recente ainda a estruturação da normativa, né? Então, hoje eu vejo que tudo que é novo gera essa correria, uma obrigação de estar numa normativa. Eu falo que a pessoa que entender nesse momento que mais do que cumprir uma normativa é importante cuidar de fato da saúde do colaborador, ela sai na frente, né? Mas eu entendo que a maioria ainda está aí tentando achar documento, encaixar, né? Procurar esse tipo de coisa. Mas antes disso, a gente já tinha, né, uma preocupação aí das empresas e é curioso porque a gente nunca viu as empresas tão preocupadas, inclusive, com a saúde mental. Né? Antes a gente brinca, né, que você chegava na empresa para ser estagiário e nada lá te mostrava que você era importante. Né? Senta aí, vê se virando. Vem para cumprir tabela, cumprir o seu trabalho aqui. Isso. E nos últimos tempos, não. A gente tem desde uma preparação no processo seletivo mesmo, o cuidado que se tem, né, das empresas em relação a acolher bem o candidato, dar devolutiva, mesmo que seja negativa, organizar, né, ali a pessoa para que ela possa trabalhar numa posição que faça sentido com as habilidades dela. Então, existe uma preocupação dos RH em geral, né, das áreas aí de gestão, para acolher bem o colaborador desde que inicia. Cheguei lá, tem uma caneca com o meu nome, tem um escaninho, tem a caneta. Não, o dia do aniversário do colaborador, aquela mesa, geralmente o pessoal que, né, atua numa mesa específica, a mesa toda decorada, com mimos, com essa lembrança, olha, você é importante para o nosso time. Isso mesmo. Então tem isso, tá muito intenso os movimentos, e o que eu sempre brinco, inclusive falo para os meus clientes, assim, cuide para não ser a empresa do LinkedIn. Né? A empresa do LinkedIn é aquela que você vai lá, faz aquele textão bonito, de ChatGPT, inclusive, né? Mas não é o que a gente vive de verdade, né? Eu falo, não seja uma empresa com processos humanos, seja uma empresa humana. Quando a gente vive diariamente isso de verdade, não é a caneca especificamente, ela pode existir. Mas é a intenção dela e como eu faço o manejo, como eu, né? E aí, o que eu falo sempre, a empresa, ela se prova nos momentos de dificuldade, né? Então, assim, o colaborador está bem, ele está dando resultado, e eu estou feliz com ele, ótimo, é muito fácil bonificar, é muito fácil tratar bem quando a pessoa está dando retorno. Quando a coisa não sai bem, como é que eu trato?
né? Eu sou capaz de ouvir essa pessoa, entender o que ela está passando, né? Fazer um movimento ali, obviamente de responsabilidade mútua, porque o outro também precisa, mas eu como gestor, eu como empresa, consigo parar, entender, ajustar as coisas para que essa pessoa também sinta que ela está num ambiente seguro e que daqui a pouco as coisas podem voltar a ficar bem e ela esteja bem, né? E tem 2 pontos aí, né? Que tem o cenário da empresa fazer isso, claro, seguindo todo um aperfeiçoamento, um refinamento de ambiente, de gestão. Tem também o cenário de escassez de mão de obra, porque assim, a empresa não está fazendo isso porque ela é realmente camarada. É uma via de mão dupla. Claro. Um dá, o outro recebe, um entrega, o outro compartilha e tudo mais. É sempre assim. E ao mesmo tempo, eu vejo que nós estamos subindo a régua, Lohana. Muito. Porque assim, a gente saiu daquele perfil de trabalhador que quer se aposentar na empresa porque ele realmente tinha necessidade de ter a carteira registrada, de ter aquilo garantido. Nós fomos para uma oportunidade muito grande, eu digo possibilidades de você atuar, e nós estamos indo agora para um outro caminho que seria esse de valorizar o ser, com todas as suas complexidades, com toda a sua necessidade, mas de uma maneira que você vá dosando legislação, interesse, entrega. Daria para olhar já para o futuro de como vai ser o resultado dessas mudanças todas no médio prazo? Eu vou te dizer que eu tento ser uma pessoa muito positiva e otimista, mas nesse cenário ele me pega. Quando você traz isso já para amaciar ali, amortecer, a queda pode ser grande. Pode, a gente já está colhendo. O que pode rolar daí? Isso. Que nós estamos percebendo, assim, eu falo uma coisa que eu aprendi, eu tive que aprender também, que fez muita diferença na minha vida. É a história do dar-se menos importância, né? Eu acho que hoje a gente está muito no holofote, a gente quer o tempo todo feedback positivo, tapinha nas costas, um kit de boas-vindas, uma ação de Dia do Trabalhador, uma ação de Dia das Mães, e assim nós vamos indo, né? A gente precisa de reconhecimento constante. A validação o tempo todo. Validação o tempo todo. E a gente está ficando muito fragilizado para aquilo que a gente precisa melhorar. E aonde eu acerto... Ai, ótimo, legal, eu gosto quando me dizem, né? Lohana, olha, você fez isso bem. Legal, bacana, mas eu já sei. Agora, aquilo que eu não tô acertando, eu não sei ainda, porque se eu soubesse, eu já tava fazendo. Então, se ninguém me falar, se ninguém chegar pra mim e falar, Lohana, se você fizesse isso, te ajudaria, eu não tenho como evoluir. Então, nós estamos fechando as portas pro nosso próprio desenvolvimento. As pessoas estão ficando muito melindrosas. A gente não pode dizer, a gente não pode falar para ela onde ela tá errando, mesmo que eu faça uma lista de prós antes. Constate ali, né, o que tá acontecendo. Isso, parece que a pessoa pega aquilo e ela leva pro pessoal, e pior, né, eu vejo pouca gente, porque assim, se você ficasse chateado com feedback negativo, mas fosse para casa, fizesse a digestão disso e melhorasse, ótimo. Mas o que eu vejo é que as pessoas vão para casa, elas fazem uma avaliação rasa daquilo, culpabilizam quem disse, né? Acham uma narrativa que faça sentido, e eu falo que hoje nós somos muito perspicazes em adaptação de discurso, né? Qualquer fala eu posso pegar e adaptar à minha realidade ou aquilo que eu quero enxergar. E aí as pessoas fazem muito isso e perdem a oportunidade de evoluir. E aí fica muito, a balança fica desconectada. E eu concordo contigo, as empresas não fazem isso, não vou dizer todas porque não as conheço, mas a maior parte faz isso porque sabe que precisa do colaborador. Claro. Então é uma ação de toma lá da cá mesmo, né? Mas estão fazendo. Isso. Agora, não importa o quanto se faça, se daqui do outro lado a gente não começar a entender a nossa responsabilidade, né? Vou te dar um exemplo que eu vivi recentemente. Então, um colaborador cobrando da empresa a atualização, um curso de atualização da área dele. E aí eu falei para ele, assim, mas a carreira não é tua? Se você trabalhasse aqui, eu trabalhasse na empresa XYZ, você não ia ter que estar atualizado nessa área da mesma forma, porque é uma mudança de legislação da tua área.
né? Então, você teria que estar... Porque eu entendo que aquilo que muda dentro da nossa área é da minha carreira. É de interesse nosso, É né? isso. A empresa, perfeito. ela pode fazer, seria legal se fizesse, todo mundo vai precisar, então vamos montar. Mas não é responsabilidade dela. Então, veja, para de ser uma coisa que eu sou grata. Opa, eu precisava me atualizar nisso e a empresa me deu o curso. Para ser uma obrigação, você tinha que ter me dado essa atualização. E aí eu deixo, tá muito fácil, né? Me deem, me doam, façam do meu jeito. Se eu adoeço, você tem que entender que eu adoeci, tem que esperar o meu tempo. Mas se a empresa precisa de um pouquinho a mais, eu não posso, né? Então, essa conta, ela não tá fechando. E aí, mas a gente não quer fazer com que as empresas, né? Não quero dedicar o meu tempo para essa empresa. Mas eu não tô falando da empresa, tô falando da tua carreira. Exato. Né? Ela é tua. Então, aonde você for investir, inclusive se você for empreender, porque se você for empreender, você vai ter que doar esse a mais 2, 3 vezes mais. Né? Então, é por você mesmo, é pro teu resultado, é pro teu reconhecimento. Então, nós estamos passando por esse processo e o que nós estamos percebendo? Profissionais muito rasos. Então, tem áreas no mercado, inclusive, que elas estão extremamente inflacionadas. Né? O que acontece? Nós temos poucos profissionais e aí as empresas querem contratar a gente já com experiência, então elas vão lá e contratam, pagam um salário muito alto. E daqui a pouco a gente está contratando pessoas com pouca experiência, com poucas habilidades, por salários muito altos. E aí a pessoa tem, às vezes, não tem essa percepção do quanto ela não está empregável no mercado. Ela só está numa oportunidade ali. Isso mesmo. Né? E aí começa a ficar perigoso. Outro ponto que nós vemos é as gerações novas chegando agora no mercado de trabalho também. Né? Então, nós temos um conflito geracional muito intenso. É a primeira vez que nós vamos ter até 5 gerações aí convivendo. Dividindo o mesmo espaço de trabalho. E o choque, ele é muito intenso, né? Porque nós temos uma mudança de mentalidade intensa de uma geração para outra. Mas isso num cenário difícil, porque quando a gente olha para essa possibilidade, veja, que era costume, né? O cara que veio antes, e eu sou muito honrado a ele, tem algo a me ensinar. Ou o cara que está chegando agora, que está com conhecimento fresco, né? E diante de tanta mudança tão rápido, né? Do cenário profissional, tecnológico e tudo mais, as IAs estão aí para comprovar muito bem isso. Opa, ele está chegando para agregar, ele tem muito a contribuir aqui. Onde é que está o conflito? Esse é o cenário perfeito, o que você descreveu. E é assim que deveria ser mesmo. Né? Mas como que acontece na prática? A pessoa que está lá há mais tempo, ela tem receio de quem está chegando fazer mudanças, né? Então, eu brinco que alguns líderes, eles parecem que têm aqui os projetos como filhos. Então, eu criei lá uma planilha em 1900 e bolinha, e você chegou agora e quer transformar ela num processo novo? Não, minha planilha é a melhor planilha. E aí entra no autoconhecimento de novo. Se eu não sou uma pessoa segura de mim mesma, se eu não entendo que valor profissional, satisfação profissional não diz respeito a atividades específicas, a pessoa fica lá, não, eu quero provar para todo mundo que o meu jeito é o melhor, que o que eu faço é a melhor coisa possível, e eu não deixo que a evolução aconteça. Então, nós temos isso muito, até nessa transição geracional entre famílias que eu comentava, né, dentro das empresas, nós temos muito disso. O pai que não quer que mude o jeito que eu fiz lá, porque o meu jeito funcionou e eu ergui tudo isso, e se você chegar mudando e não der certo, vamos ter um problema. Então, coloca até uma responsabilidade muito grande para o outro, né, de fazer essas mudanças. E a geração nova, ela chega com mais gás, né? Ela chega com mais criatividade, com mais habilidade, inclusive nessas questões, né, tecnológicas, mas ela também chega com essa pegada um pouco mais intensa, ansiosa, imediatista. E eles têm uma percepção diferente do que a geração Y, X, os baby boomers foram ensinados. Como que nós somos ensinados? Nós somos ensinados que tem um tempo para você crescer na tua carreira, que é importante você ir galgando posições, que a gente vai sendo formado, né, ao longo do tempo. A geração nova, ela acredita o quê? Se você assistiu um Reels de 15 segundos e tinha a informação, você já sabe.
Então, eles vêm muito mais com esse senso de autoridade, muitas vezes, com a sensação de eu sei, que é próprio também da idade, né? Se a gente for olhar, eu fui me tornando uma profissional mais medrosa com o tempo. Justo. Quando eu me recém-formada, eu achava que eu podia mudar o mundo. Então, é natural da idade mesmo. Mas isso, somado a esse excesso de conhecimento, faz com que eles se sintam, muitas vezes, eu tenho a sensação que eles olham e pensam assim, no teu lugar eu faria melhor. Exato, exatamente. E aí, assim, claro que o conhecimento está mais acessível e tem formas da gente chegar mais rápido, mas existem coisas que é da maturidade mesmo, né? Desafios que a própria... É o tempo, é a experiência, é o viver mesmo, né? Isso, e até as quedas. Eu falo que para você ser um bom profissional, você tem que errar. Claro. Você tem que ter errado bastante para saber onde não ir, o que não fazer e continuar se permitindo a isso. Então, na prática, o que a gente está vendo hoje é um desafio muito intenso de que essas gerações não conseguem conversar, um se sente ameaçado pelo outro, um ataca o outro, não se conversam, não conseguem chegar num consenso juntos. Perfeito. E cada um se medindo na sua régua, ao teu conhecimento, sem olhar para o outro. A gente está seguindo para a reta final do programa e aí eu quero muito que você fale. O ideal seria a gente ter uma receita, né? Faça assim, faça assado, segue assim, siga por esse caminho. Mas como melhorar o nosso sentimento de felicidade, vamos trazer a felicidade para esse contexto, no mercado de trabalho, nas nossas funções, com as nossas responsabilidades no dia a dia profissional, Lohana? Veja, eu falo que nunca teve tão fácil de ser um profissional de destaque. Nunca. Tá muito fácil de você se destacar no âmbito, inclusive, corporativo. Lógico que em outras situações, em viés um pouco mais midiático, é mais difícil. Mas no dia a dia, no feijão com arroz, nas profissões que a gente executa lá no dia a dia, tá muito fácil. Porque qualquer a mais que se faça, já tem um reconhecimento, né? Pensando então nisso, o que eu faria? Eu acho que a primeira coisa é o que eu disse sobre dar-se menos valor. Eu acho que quanto antes a humildade chegar na sua vida, o quanto antes você conseguir olhar para você como uma pessoa de valor, sim, que nós somos, valorosos, nós temos muitas habilidades, cada ser humano é único, tem seu potencial, é capaz de grandes coisas, mas para isso entender que existe um processo, que eu posso errar, o simples fato de eu poder dizer assim, gente, errei, desculpe, me responsabilizo pelo meu erro, vou procurar resolvê-lo, vou tentar não errar mais nisso, Então, essa humildade de colocar os pezinhos no chão, pedir ajuda, pedir apoio, transitar bem entre áreas, não criar paredes, muros com o outro, mas sim, tem alguém mais velho do que eu nessa empresa, consultá-lo, conversar, tem alguém da mesma idade que eu, ele também tem muito a me ensinar. Então, buscar essa humildade de fazer, e essa introspecção que eu acho que é muito valiosa. Então, eu não sou contra, a gente fazer terapia autoconhecimento, pelo contrário, eu quero que as pessoas façam, mas fazer de verdade. Eu acho que quando a gente sai muito, o dia que você sai da terapia bravo com a tua psicóloga, que bom. É o dia que fez mais efeito, Isso. Só que se você chegar em casa e você quiser culpar ela, e não assumir a responsabilidade, você está no caminho errado. Isso. Então, assim, ou qualquer outra pessoa, porque o processo terapêutico não acontece só no setting terapêutico, ele pode vir através de um líder que quer o teu bem, pode vir através de uma pessoa que olhou que você está errando e te deu um toque, um amigo que queira conversar. Se você souber ter a humildade de olhar para isso e pelo menos refletir, pode ser que sim, você reflita, aquilo não tem nada a ver com você, foi uma percepção única e pontual daquela pessoa, mas talvez tenha algo grandioso ali. Se você se permitir fazer isso, é muito importante. Outra coisa que eu faria, que faço inclusive, assim, eu tento ajustar na minha vida as novas tecnologias e as coisas que chegam. Então, por exemplo, eu uso o Waze, eu uso o Google Maps, algum aplicativo que me direcione. Mas se eu só usar ele o tempo todo, vai chegar um momento que eu perdi meu senso de direção. Então, para os lugares que eu sei que eu sei ir e que eu tô com tempo, eu vou, eu gosto de acelerar resultados também. Eu trabalho no mundo corporativo, eu falo muito sobre isso. Então, sim,
Em alguns momentos eu vou querer alta performance, eu vou tentar agilizar minha agenda de forma que ela fique, né, com uma gestão ali adequada, que eu faça muito em pouco tempo. Mas eu também me permito ter os momentos de pausa, de não fazer nada, o ócio, botar o pé para cima, né? Então, a gente equilibrar isso, né? Felicidade. Eu amo os momentos incríveis, né? As conquistas, quando a gente bate uma meta, quando a gente fecha um cliente grande, quando um resultado bom vem, quando um paciente meu evolui, é muito bacana. Mas eu me permito olhar e parar, olhar a chuva e pensar, nossa, que chuva bonita hoje, que dia bonito que tá. Né, olhar o meu gatinho, fazer um carinho nele, né, ficar ali, porque se a gente começa a ir para os extremos, a felicidade ela fica muito, a régua se eleva muito. Isso mesmo. Né? Então ponderar isso no dia a dia, o que o outro me entregou hoje? Né? O Valdinei me deu uma oportunidade de estar lá hoje, de falar sobre o que eu gosto, de, né? Poxa, que legal, muito obrigada. A gratidão, exercitar esses movimentos. Se a gente esperar sempre coisas muito grandiosas, a nossa frustração sempre vai ser maior. Exato. Né? Agora, se eu não esperar nada, tudo que vem é grato. É bônus, né? É isso mesmo. Tem um outro tamanho. Isso. Perfeito. E por último aí, é não fugir da dor. Eu acho que a gente tem fugido muito da dor. Eu não quero sofrer, eu não quero errar, eu não quero que as coisas deem errado para mim. E aí, quando eu fujo da dor, eu fujo também do aprendizado. Uhum. E daquilo que eu posso desenvolver em mim mesma para que eu evolua. Perfeito. Nossa, fechamos muito bem o episódio de hoje. Você está atuando, você Sim. tem uma empresa de consultoria para outras empresas dentro do mercado de trabalho. Isso mesmo. Fala um pouquinho aí do seu trabalho e os seus contatos também, Lohana. Legal. Então, eu tenho a Relicário Psicologia, junto às minhas sócias e outras parceiras que atuam lá. Uhum. Nós fazemos, então, o trabalho de gestão de pessoas, consultoria com empresas, né? Mentoria de liderança, treinamento e desenvolvimento de equipes e líderes, a parte de recrutamento e seleção, né? Que é buscar o talento certo para a empresa, né? Conectar esses talentos às empresas também. E também tem a parte de saúde mental, que é isso que a gente falava agora da NR01, né? Ajuste que as empresas precisam fazer para se adequar à normativa e fornecer, né? Qualidade de vida, bem-estar, saúde mental para os colaboradores também. Perfeito. Os endereços aí, os contatos da Lohana entraram na sua tela. Você pode ficar bem à vontade, já percebeu tanto que ela conhece dessa área de sentimentos, emoções, esse posicionamento psicológico, emocional e profissional, né? Agregar tudo isso no cenário profissional. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo. Fiquei muito feliz de ouvir tudo isso que você compartilhou com a gente e eu também sou muito grato por todo o conhecimento compartilhado. Sucesso para você, bom trabalho. E até a próxima. Eu que agradeço.